Vamos trocar uma ideia hoje aí, porque o São Paulo Futebol Clube tem 500 novidades, um time totalmente mesclado e dividido para começar o Paulista, outro para jogar nos States e ainda nós temos uma questão de jogadores que voltaram que dão sinais de que vão para o banco de reservas e também uma questão de goleiro que o bicho tá pegando aí pro lado de goleiro do São Paulo e tem um sinal que tá me pegando aqui, o Rafael voltar, Bahia, tá? Deixa eu trocar uma ideia com vocês. Matheus Alves também, o sucessor de Oscar no São Paulo. E aí, sucessor de Oscar? Chega comigo então, vamos começar o vídeo, vai ser muito bacana. Galera, é o seguinte, deixa eu falar com vocês uma coisa aqui. O Rodriguinho acaba de virar titular do time do São Paulo pra começar o Paulista. E aí você fala, esse Juba aí tomou umas a mais, né? Que Rodriguinho, aquele da base. Aquele que bateu na trave pra ser emprestado, o menino lá, o Pedrinho Vilhena, que surgiu junto com o Rodriguinho, foi pro esporte e tal, o São Paulo vai emprestar, já represtou, não vai ficar, não faz parte dos planos do São Paulo pra agora, mas o Rodriguinho, ele vai ganhar a vaga de titular no primeiro jogo do Campeonato Paulista que acontecerá na segunda-feira. Fiquei sabendo que ele belisca essa vaga de titular, por quê? O Luciano, o Oscar, o Lucas ficaram lá nos Estados Unidos. Caras que voltaram aqui pro Brasil, de titular só tem 2, e um deles é por minha conta. Os titulares que voltaram foram Arboleda e goleiro Rafael. Olha só, o Arboleda... ele deve ter virado banco mesmo, já contei essa história de manhã, não quero me alongar nisso, eu não quero nem pensar que o São Paulo tá colocando o Arboleda no banco de reservas para contratar o Juan Tressoldi, é uma coisa tão bizarra, mas tão bizarra que eu não vou nem cobrar do Zubeldia isso, olha a que ponto que eu cheguei, eu acho que é o Belmonte querendo comprar o Tressoldi, eu tenho essa impressão, então não acho que é uma escolha técnica e o Arboleda virou banco do Juan Tressoldi, o Arboleda não pode virar banco de ninguém no São Paulo. Essa que é a verdade. Aí você tira pra colocar o Juan Tressoldi, que nunca jogou mais que o Ferrarese, que nunca jogou mais que o Sabino, isso eu já falei. Então eu não quero me repetir e me alongar nesse assunto. Mas o Arboleda voltou, dando sinais de que virou um jogador do time reserva do São Paulo. O outro que volta é o Rafael goleiro. E o Rafael, ele está em processo de renovação contratual com o São Paulo. Até aí todo mundo tá sabendo. O São Paulo vai chamar o Rafael, vai renovar e tal, e tá tudo lindo. Só que o Bahia surgiu forte na tentativa de compra do goleiro Rafael. E o São Paulo, a princípio, falou, não, que vai levar Rafael nada. Só que começou o rumor, ele passa a ganhar força quando o Rogério Ceni insiste, o Rogério... ou Bahia, alguém de lá, são notícias que estão insistindo, hoje é sexta-feira, que na quinta-feira insistiram de novo em ter o Rafael e estão querendo levar. E o Rafael é um goleiro que, pra muitos São Paulino, ele é bom, né, cara? Pra muitos ele é bom. Pra mim, ele é bom. Ele pega pênalti. Eu acho que ele não é um goleiro pegador de pênalti. Mas acho ele um goleiro bom. Agora, tem muito São Paulino que não gosta. Eu entendo também o São Paulino que não gosta. Sinceramente, eu acho que ele é um goleiro que caiu muito de produtividade depois que o Zubeldia começou a fazer as dele aí naquele quarto ato do Campeonato Brasileiro, né? Que teve o começo, aquele meinho que nós ganhamos 10 seguidas. Aí começamos a dar uma oscilada no setembro, outubro, até chegar no finalzinho que nós fomos muito mal. E naquele que nós fomos muito mal, o Rafael também foi mal. Então eu acho que o time inteiro oscilou e ele também. Aí surgiu o nome de Carlos Miguel, o ex-Corinthians, que é aquele goleiro que é do time do Nottingham Forest, que é o time do Evangelos Marinax, que pode acontecer dele vir pro São Paulo logo logo, se o São Paulo fechar com o Evangelos Marinax. E teve também um boato de muito torcedor São Paulino querendo o Keylor Navas no São Paulo. Eu mesmo fiz aqui, propaguei esse tipo de boato, né, aqui, porque o Keylor Navas, ele é um goleiro que brilhou demais no Real Madrid. Um pouco menos no Paris, mas demais no Real Madrid. Hoje, aos 38 anos, está sem clube. Então, trazer o Keylor Navas hoje é um estalo de dedo. Para um time igual São Paulo, tendo o Oscar, tendo o Lucas Moura, daria certo. Mas o que nós temos de oficial é que o Bahia sinalizou que gostaria de ter o Rafael por lá, e o Rafael, de maneira inexplicável, ele volta dos Estados Unidos para fazer o Campeonato Paulista e sozinho. Não veio o Lucas, não veio o Caleri, não veio o Luciano, não veio o Oscar, quem veio foi o Rafael. É inacreditável, né? É um bagulho que não dá para entender, não. O Rodriguinho, então, ele pega essa vaga da meia, porque não veio nenhum meia. E o Rodriguinho, não veio nenhum meia e perdemos ainda o Galopo.
Perdemos Nestor, perdemos Michel Araújo. Então o Rodriguinho ele vai ter a grande chance de começar jogando agora um jogo de Campeonato Paulista, quase que sem ter reserva pra ele. Pode ser que o Matheus Alves vá pra reserva dele, aquele moleque da equipe de base. Pode, já vou falar sobre isso inclusive. Mas o Rodriguinho, ele pega a vaga e tudo indica que ele vai ter aquela durabilidade no jogo. Ele vai ter um jogo de 45, mais 60, mais 15, mais 30. Pode ficar até o fim do segundo tempo todos os jogos desse começo de Paulista, enquanto o time principal do São Paulo ainda está treinando lá nos Estados Unidos e fazendo esses jogos como o do Cruzeiro, vai ter do Flamengo e etc. E agora, por falar em Matheus Alves, uma coisa que é muito interessante é que o Matheus Alves ele tem chamado a atenção do pessoal lá do Barcelona, cara. E isso aqui tem muito a ver, hein? Isso tem muito a ver, já falei sobre isso, mas eu acho que vale a pena as novas páginas, porque o Matheus Alves ele tem crescido de técnica, ele tem crescido de produção e de confiança a cada jogo que passa. Ele está mais rápido, ele está mais forte, ele está demonstrando que ele de fato não está preocupado em fazer os gols do Rian, nem preocupado em fazer os gols do Lucas Ferreira, ele está preocupado em ser meia. E o Barcelona, ele é um time que ele traz o cara pra criar. Não foi o caso do Ronaldinho Gaúcho, que veio do Paris, não foi o caso do Riquelme, que chegou do Boca, mas é o caso do Messi, é o caso do Xavi e do Iniesta, é o caso do Lamine Yamal, que é um dos caras principais do mundo hoje. Teve um jogo recentemente de Real Madrid, Vini Júnior, Mbappé, Bellingham, mó pompa, né? Você vê o Real Madrid, mó pompa, Ancelotti lá com os caras. Então como é que pode o Barcelona de Rafinha, Lamine Yamal fazer frente pra um time de Vini Júnior, de Bellingham, de Rodrigo Raio e ainda com Mbappé e tal? Então você fala, pô, Real Madrid, o grande bicho papão da Champions, o Baba Yaga da Champions, do John Wick, como é que poderia agora então esse Baba Yaga, o Barcelona dar certo contra o Real Madrid? Só que o Barcelona foi lá e goleou. E esse Jamil Yamal, ele é um jogador que tá jogando muita bola, cara. É um cara de 16 anos que tem despontado já pro profissional e sendo um dos melhores jogadores do mundo. Vou repetir, sendo um dos melhores jogadores do mundo. E qual que é o impacto disso no São Paulo? É que o Matheus Alves, ele despertou o interesse do Barcelona, que estuda fazer uma proposta multimilionária para levar a joia rara do São Paulo, que realmente, ver o Rian fazendo muitos gols... Já vimos o Brenner, já vou falar do Brenner. Já vimos o Brenner, já vimos alguns outros nomes. Ver o Lucas Ferreira, aí é normal, né? Ver um ponta direita canhoto jogando bem. Nós vimos o David Neres, o Elinho, vimos o Anthony. O São Paulo sempre tem, agora tem o Henrique Carmo. E só que nós mais temos é ponta direita canhoto jogando bem. Então não chama atenção você falar assim, pô, mas tem um cara na base do São Paulo aí que é um ponta direita... Temos 1.000. Agora tem o William Gomes, já também temos 1.000. Mas quando vem um meia clássico, o que é isso? O futebol perdeu o espaço do meia clássico. Ele deixou de existir. Eu tô vendo aí o Ganso até hoje, aos 35, porque é um pouco mais inteligente que os outros, recusando proposta de renovação com o Fluminense, porque ele quer uma valorização. Então o meia ficou muito escasso mesmo no mercado. E nós temos a joia, hein? Nós temos a peça, nós temos o cara. Esse Matheus Alves, ele vai longe e eu tô torcendo muito mesmo aí pra jogar junto com o Jamil Yamal, Lamine Yamal, tô torcendo muito pra eles jogarem juntos, acho que aí pode, imagina o Barcelona detonando com aquele Real Madrid, com o Lamine Yamal e Matheus Alves, rapaz, o coração bate mais forte, bate ou não bate? Fala comigo aí. Olha só, nós temos assuntos aqui, ó, o Rian Francisco, um assunto muito interessante isso aqui também, que o Rian Francisco, ele deve sair da copinha e ir ser o centroavante do time principal do São Paulo agora, já nesse próximo jogo. Vai atrapalhar a copinha, o São Paulo pega o Cruzeiro nas quartas de final. O São Paulo eliminou agora o Fluminense nas oitavas, se classificou para pegar o Cruzeiro nas quartas. Mas o Caleri, o André Silva, os caras não voltaram. E o Paulista começa segunda-feira. O São Paulo pega o Cruzeiro agora no sábado, amanhã, né? E o São Paulo pega acho que é o Botafogo de Ribeirão na segunda-feira pelo Paulista. E se avançar, fica sem esses moleques da equipe de base. E o próprio Rian Francisco, diferente dos outros, veio o Lucas Ferreira.
Tem o Henrique Carmo, tem o William Gomes, tem o Eric. Ah, veio também o Negruti. Tem lá o Bobadilha, tem o Marcos Antônio, tem o Luiz Gustavo e tal. Agora, se vier o Rian Francisco, ele deve vir pra jogar, porque centroavante ficamos sem nenhum. E ficando sem nenhum centroavante, é onde o menino aí, o Rian Francisco, ele pode pegar a vaga de titular. Então ele não deve jogar contra o Cruzeiro se ele for ser titular do São Paulo na segunda-feira. Atrapalha na copinha, mas o São Paulo e o São Paulino que quer muito ver o Rian Francisco, mas muito mesmo, aí a coisa pode ficar muito legal pro nosso lado. O que pega do Rian Francisco hoje, olha no meu olho aqui agora é importante você olhar nos meus olhos, é que o menino, ele é um dos grandes fenômenos da história da equipe de base do futebol brasileiro. Da história. Ele faz gols, são números assim absurdos, coisa de 45, 50 gols no ano. Então são números totalmente fora da casinha. O cara chegou momentos que ele tinha 40 jogos, 45 gols. Não tem cabimento você ter mais gol que jogo, sabe? Ele não tá jogando contra o Van Dijk, quem mais aí, sei lá, o Thiago Silva, concordo. Mas ele também não é o Haaland. Ele é um moleque da base também. Então ele sempre, sendo novo, 16, 17, 15 anos, ele sempre jogou contra os caras da idade dele ou um pouquinho mais velhos. Então nada vai apagar o fenômeno que ele é. E agora o Caleri jogando, mais ou menos, depois que o Zubir chegou, o Caleri apagou muito. E o André Silva também caiu um pouco daquele nível que começou no começo do ano com o Carpini. É sim possível afirmar que o menino Rian Francisco poderia amanhã ganhar a posição do Caleri e do André Silva. Aí você fala, Juba, mas não vai nunca. Por que não? Idade. Eu vi o Estevão no Palmeiras brilhar e ganhar vaga. Nós vimos o Endrick no Palmeiras brilhar e ganhar vaga. Nós estamos vendo Lamine Yamal brilhando no Barcelona com 16, é mais novo do que o Rian. Então pensar no Rian no São Paulo, eu não descartaria de maneira nenhuma para ele ser um dos próximos fenômenos que o São Paulo vai ter da camisa 9. Eu quero o Caleri fora do São Paulo? Não. Mas nós não estamos falando de qualquer um. Esse Rian Francisco, ele é embaçado. E o Brenner, ele fez aniversário. E o São Paulo, dando aquela cavadinha lá, parabenizou ele compartilhou, agradeceu muito o São Paulo e tal. O Brenner é um jogador que está jogando hoje, ele jogava nos Estados Unidos, foi pro futebol italiano. E ele também não está em alta no futebol italiano não, tá? Tava olhando antes de fazer esse vídeo aqui, o time já estuda ali se livrar do do Brenner, ainda quer receber um valor bom, mas o Brenner não tem custado mais um ótimo valor de mercado, então o negócio vai se encaminhando sempre pro lado do São Paulo, porque se esse Brenner volta pro Brasil aqui, ele prioriza o São Paulo como o Oscar fez, como o Lucas Moura fez, como inúmeros jogadores que saem da equipe de base do São Paulo e voltam pra cá pra nos ajudar nos momentos em que nós mais precisamos. É claro, se pensar o Brenner tendo o Caleri e André Silva, o Brenner ele não é um fenômeno hoje, ele foi fenômeno na equipe de base, muito parecido com o Rian Francisco, mas ele não é um fenômeno. Mas com o Luciano fazendo aquele ataque juntinho ali com o Luciano quando era o técnico Diniz, Brenner e Luciano superavam a marca de gols de Pedro e Gabigol por minuto jogado. Você sabia disso aí? Lá no Flamengo, naquele Pedro e Gabigol lá. É muito absurdo de pensar, mas é verdade. Luciano e Brenner é um futebol que encaixa demais e um dia, se o Brenner for voltar, não sei se vai ter as portas abertas do São Paulo, mas aqui na coletiva do Juba, eu vou abrir as portas sim, porque eu gosto demais do Brenner. E você? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado, espero mesmo que você tenha gostado. E se você gostou, deixa o likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu! Então, torcedor São Paulino, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para estar sempre recebendo o conteúdo postado aqui no canal Eterno São Paulo. E até a próxima.